presencial aqui no meu consultório, que fica aqui em Fortaleza, na Aldeota. Hoje eu vou passado agora aqui o feriado Dia das Crianças, achei interessante trazer para vocês a temática, né, o tema criança. Mas o tema criança relacionado à psicoterapia de adultos. Peraí, tem uma coisa ligada à outra? Sim, gente, tem sim. Esse aspecto infantil da criança, ele está muito presente na vida adulta, né? Então, o Dia das Crianças não é só um dia para as crianças, mas é também um dia para a gente poder refletir sobre a nossa criança interior. Como que ela está, como que ela, de alguma maneira, se relaciona com o adulto que você é hoje. Eu acho que esse é um dos temas que a gente pode principalmente refletir em relação também aos relacionamentos, né? Aonde aqui essa questão da criança pode envolver de forma positiva e até de forma negativa na nossa vida. Então, para trazer um pouquinho sobre essa criança, a gente precisa trabalhar os dois lados da criança. Então, se a gente está falando aqui de lados positivos e negativos, vamos lá para a gente pensar o que é que a criança, ou o símbolo infantil da criança pode estar trazendo de lado positivo, né? Se a gente for parar para refletir sobre uma criança, olhar para uma criança, a gente percebe muitos aspectos extremamente interessantes, né? Você vê espontaneidade na criança, você vê liberdade, você vê aqui e agora, né? Porque a criança é um ser que não tem muita memória. Se você notar uma criança, ela estiver com raiva, pouco tempo depois ela esquece, né? Eu já atendi muita criança e eu achava interessante que quando elas iam se despedir de mim, elas diziam assim: tchau, tia, até amanhã, tá? Como se a gente fosse se ver no aqui e agora, ou seja, como se a gente não fosse ter um intervalo de uma semana de distância até o próximo encontro. Então, elas não têm muita noção de tempo, né? Essa questão do tempo não é muito importante. Há uma necessidade no brincar, uma necessidade no se divertir, uma necessidade no prazer. Então, esse é um lado interessante de ser acionado, que é da criança e que pode aparecer no adulto. Em que sentido? Por exemplo, o adulto que precisa tomar uma decisão e conseguir ou fazer um novo empreendimento, né, ou tentar uma coisa nova na vida, vai precisar de uma série de doses de coragem, porque bicho, para ter coragem é criança, né? Como não tem muito a sensação do perigo, né, então vai lá e corre, vai lá e pula, vai lá e cai, né? Não tem medo. Então, esse aspecto é muito interessante de ser cultivado no adulto. Uma possibilidade de estar aberto para a criatividade, para a espontaneidade, para o nascimento, para aquilo que é novo e interessante. Por outro lado, existe um aspecto da criança que se manifesta no adulto, que é o que a gente vai chamar de criança interior que está ferida. E quando é que uma criança pode se ferir? Geralmente essa criança se fere realmente nos primeiros anos de vida, quando ela estabelece relações mais complicadas com os adultos. Por culpa dela, não necessariamente. Às vezes por estar envolvida em uma criação, uma forma de cuidado extremamente negligente, pode tornar essa criança com um certo terror do abandono e da rejeição. Ou também por ter sido alimentada num processo também doentio de superproteção. Então, pode gerar uma criança com problemas, né, um ferimento muito grave. Geralmente afeta justamente o aspecto mais positivo da criança, que é a espontaneidade. E ainda tem o agravante de muitas vezes isso ser influenciado pelo social, né? Eu, como já atendi muitas crianças, via muito os pais achando muito bonito, né? Quando a criança ela é muito educada, ela é muito agradável, ela não faz muito barulho, ela não se joga, ela não pula. Então, esse lado da criança é um lado visto como uma coisa bem positiva, né? A criança é agradável. Então, às vezes, a criança, por medo de perder o amor, né? Por medo de perder o amor dos pais, pode começar a se comportar dessa maneira, sendo muito agradável, né? E isso vai se tornando um padrão de comportamento que vai gerando esse adulto que tem que também acreditar que precisa ser extremamente agradável nas relações, né? Precisa ser muito dócil,
e até às vezes muito ingênuo nas relações, né? Por exatamente essa vontade de querer ter num companheiro ou numa companheira o reflexo daquilo que tiveram naqueles primeiros anos de vida, o cuidado, ou para evitar qualquer tipo de perda, por não aguentar ou acreditar que não aguenta suportar essa perda. Então, é o que a gente fala de padrão infantil, né, de uma criança que está em sofrimento, ferida. Então, muitas vezes o adulto pode resgatar, pode perceber essa criança ferida. E quando mais essa criança ferida no adulto se manifesta? Né? Não sei se vocês já acompanharam aí, mas acho que todo mundo já acompanhou uma pessoa que teve uma crise de raiva, por exemplo, né, em um ambiente social, ou você vê uma pessoa que teve uma explosão de raiva. A raiva ela tem um aspecto que tem a ver também com esse lado, que é da dificuldade de lidar com a frustração. Então, tem uma grande correlação entre a raiva, o sentimento de expressão de raiva, com a dificuldade de autocontrole. Então, essa questão de um senso de uma raiva exagerada pode estar por trás, relembrando aspectos desse primeiro padrão que foi aprendido lá na infância. Então, também está demonstrando uma criança que está muito ferida dentro desse adulto, que é essa que não aceita quando as coisas não são do jeito que quer. E é esse um dos lados que a gente mais fala, que aparece no adulto quando a gente pensa da criança ferida. Também pode apresentar uma criança ferida que acredita que tem que ser mágico. Me explico. Aquele lado um pouco assim de eu sou superior, eu tenho que ser perfeito. Isso também traz uma ideia de uma mágica, né? Então, eu tenho que fazer essa mágica acontecer na minha vida, nos meus relacionamentos, então eu tenho que ser superior às outras pessoas. E isso também é um aspecto mágico e é um aspecto que muitas vezes vai trazer muito sofrimento, né? E ferimento, que a gente pode estar pensando nesse lugar, que é o lugar da criança, né? Que é aquela que acredita que tudo pode, né? Então, é só eu querer que eu vou conseguir. Então, esse é um lado da criança que fere muito o adulto, né? Porque na vida adulta é exatamente isso que a pessoa vai ter que se dar conta, né? De que as coisas não são do jeito que ela quer. Então, a gente pode até pensar que esse lado da criança ela não está presente na vida adulta, mas não se enganem, gente, está muito, muito presente. E também muito, muito presente nos relacionamentos. Para a gente poder refletir mais sobre essa ideia da criança divina, que seria o lado mais positivo da criança, que também é excelente para a saúde mental e psicológica, e ao mesmo tempo para refletir um pouquinho do lado da criança ferida, tem um filme que eu acho genial, que toca muito essa temática. Eu não sei se tem no Netflix, tá, gente? Eu acho que não, porque na época que eu assisti esse filme era da faculdade, período que eu estava fazendo faculdade. Ele chama Elsa e Fred. Fala sobre terceira idade, porque aborda um relacionamento de dois idosos, mas eu acho que é bem interessante para a gente refletir sobre a criança divina, a criança com esses aspectos simbólicos positivos no adulto e a criança ferida também nesse mesmo adulto. E o quanto isso se relaciona ou não com a nossa saúde psicológica. O nome do filme é Elsa e Fred. Eu queria falar mais do filme, né? Mas eu ia dar muito spoiler, né? Eu ia falar muito. Acho melhor não comentar. Então assistam esse filme. Muito interessante, Elsa e Fred, que vai falar desses dois aspectos da criança, tanto a criança ferida no comportamento do protagonista, que é o Fred, né? A gente pode ver esse lado da criança ferida nele, e a criança divina na Elsa, né? Fantástica personagem que ela faz, que vai estar trabalhando muito esse aspecto da criança de um lado mais positivo, né? De ter fé e acreditar e avançar e ter esperança e alegria. Então, precisamos cultivar, sim, a nossa criança interior, precisamos nos comunicar com ela, saber que nós adultos somos consequência dessa criança. Se tivermos tido uma história difícil, né, numa relação difícil com essa criança, precisamos abordar essa criança também no consultório, também na psicoterapia. Como eu falei, não necessariamente precisa se resgatar os traumas da infância, mas você vai poder visualizar na terapia os aspectos infantis no hoje, como eles se manifestam.